Queridos irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos ouvir a pregação da palavra e eu os convido a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 8 ao 11. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Filipenses capítulo 3, verso 8 ao 11. Farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra. Diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos, ou dentre os mortos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua santa palavra, que é poderosa para edificar, ó Deus. No entanto, nós somos fracos, débeis, incapazes. Tendo isso em mente, nós precisamos do Teu Espírito Santo nos ajudando. Como dizia certo servo do Senhor no passado, ao subir as escadas do seu púlpito para ministrar, ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E essa mesma fé está no nosso coração hoje. Cremos que Teu Santo Espírito pode nos ajudar a aprender a Tua palavra, a aplicá-la aos nossos corações e fazer com que compreendamos a necessidade de Cristo para as nossas vidas. E não só a necessidade, a centralidade de Cristo nas nossas vidas, e Ele como nosso principal tesouro, nosso principal bem. E nessa noite o Senhor nos ajude, que o Senhor me use na pregação para expor as Escrituras como de fato elas foram escritas pelo santo apóstolo, mas sendo usado pelo Espírito Santo, e que o Senhor use esta exposição e o Teu Espírito aplique ao coração de cada um de nós aqui hoje, para a edificação nossa, mas sobretudo para a glória do Senhor. Como disse o salmista, não a nós, mas ao Senhor, que está no alto e sublime trono, seja dada a honra, a glória e o louvor. Eu também imploro ao Senhor, de bom alvitre, perdoe, Senhor, os nossos pecados. E nesse momento a luz da Tua graça não seja nublada, escurecida pelos nossos corações pecadores. E as nossas mentes, o nosso coração estejam todos voltados para a palavra do Senhor nesse momento. E que todos nós entendamos que este é o maior ato das nossas vidas: adorar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, um missionário chamado Jim Elliot, certa vez ele disse a seguinte frase: sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Esse homem, que foi um missionário no meio dos indígenas e morreu evangelizando os indígenas, cunhou essa célebre frase
que nos ensinam algumas realidades importantes da vida. E muitas vezes nós nos apegamos àquilo que nós não podemos guardar. Pense bem, um minutinho só sobre isso. Você conhece historicamente, muitas vezes os homens perderam tudo. Lá no passado, por exemplo, na quebra da Bolsa em 1929, pessoas acordaram empobrecidas, se mataram. Quem é aqui brasileiro e é um pouquinho mais encanecido vai lembrar também da época do Collor, em que muitas pessoas perderam muito dinheiro e também se mataram, porque essas pessoas não entenderam, elas estavam se apegando àquilo que nós não podemos manter. Coisas materiais nós não podemos manter. Beleza, saúde, riqueza, estas coisas todas nós não temos controle sobre elas. E ao nos apegar a elas, muitas vezes nós deixamos de manter aquilo que não se pode perder de maneira nenhuma, que é a salvação das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados. E eu estou, a título de introdução, falando sobre isso, porque este texto que nós lemos aqui significa exatamente isso. Paulo entendeu que ele deveria abrir mão de certas coisas da sua vida, coisas que aos olhos humanos são importantes, mas aos olhos de Deus são insignificantes, para que ele pudesse ter as maiores coisas, as mais preciosas, e aquela que é a mais sublime de todas, o Senhor Jesus Cristo. Por isso esse texto vai nos ensinar isso, que Cristo, Ele sim é o nosso maior tesouro, porque Ele é a nossa justiça. Cristo é grandioso para nós, porque só nele nós temos a justiça, o perdão de pecados, e é isso que realmente importa. Então, se nessa manhã nós vimos Cristo como aquele que perdoa pecados, agora nós vamos ver Cristo como a nossa justiça, o nosso maior tesouro, nosso maior bem. E para que você entenda isso bem, querido irmão, neste capítulo 3, do verso 2 ao 7, que nós não lemos, mas que faz o contexto do nosso sermão de hoje, nos ensina isso muito bem. Paulo estava lidando com um problema de falsos mestres judaizantes que se valiam das coisas materiais, mas sobretudo das tradições judaicas que eles receberam, dos seus direitos de nascimento, do seu berço. E por isso, neste capítulo 3, do verso 2 ao 7, Paulo vai mostrar aqui que nós devemos tomar cuidado com esse tipo de mestre que visa estas coisas do aqui e agora, que dá importância demais ao aqui e agora. Por isso ele mostra que tudo aquilo que ele era no judaísmo antes de conhecer a Cristo não era nada. E Paulo, veja, meus irmãos, ele tinha coisas aqui impressionantes. Ele nasceu da tribo de Benjamim, mostrando então que a sua linhagem judaica era pura. Ele não era um judeu mesclado, ele não era alguém que não tinha uma ancestralidade comprovada. Então ele está mostrando que ele era, digamos assim, a nata dos judeus, de ter nascido judeu. Além disso, ele era um fariseu, a seita mais rigorosa daqueles dias. Aqueles, entre aspas, crentes que eram mais ferrenhos. Tanto que ele diz que ele era irrepreensível quanto à lei, ou seja, ele era alguém que se avultava na prática da lei de Deus. E por causa disso, era alguém que era um perseguidor da igreja, porque ele considerava Jesus como um embusteiro. Mas, ao mostrar tudo isso, ele diz: eu considerei todas essas coisas como perda. Eu considerei todas essas coisas
E agora eu entendo, elas não são as mais importantes. Para nos mostrar agora o que é importante. Que é Cristo. Ele é o verdadeiro lucro dessa vida. Ele é o verdadeiro bem dessa vida. Porque Ele é a nossa justiça. Tudo aquilo que deixou Paulo orgulhoso no passado, tudo isso não era nada diante de Jesus Cristo. E Paulo só entendeu isso quando Cristo foi a ele. Cristo abriu seus olhos cegos e mostrou que todas aquelas coisas às quais ele se firmava não eram nada. Então, diante deste contexto, nós vamos aprender estes versículos. O verso 8 diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo repete o que ele havia dito no verso 7, frisando para nós a ideia, querendo gravar em nossos corações essa ideia. Em comparação com Cristo, todas as outras coisas não são nada. A minha religiosidade passada, os meus privilégios como judeu, a prática que eu tinha ferrenha da lei, tudo isso era perda. Tudo isso não valia nada. E é interessante ele usar essa linguagem de perda aqui, porque era uma linguagem usada naquela época na contabilidade rudimentar daqueles dias, em que se fazia ali o balanço entre ganho e perda. Então Paulo coloca todas aquelas coisas no balanço e considera o quê? Tudo aquilo ali que eu julgava ser um lucro, que eu julgava ser as coisas mais preciosas, tudo aquilo na verdade foi perda. Para mostrar o verdadeiro ganho é Jesus. E veja, quando nós olhamos para essas coisas que Paulo diz, em si mesmas elas não são ruins, mas onde que estava o problema de Paulo antes e que ele está agora combatendo naqueles mestres judeus? O coração. O coração é o centro do problema, porque é o nosso coração que se orgulha e dá valor às coisas em demasia. A título de ilustração, ter uma esposa ou um esposo é algo pecaminoso? Óbvio que não. Mas se nós amamos mais o nosso esposo ou nossa esposa, isso é pecaminoso. Se nós amamos eles mais do que amamos a Jesus. Ter uma boa casa em si é pecaminoso? Não. Mas se aquela casa é mais fundamental na minha vida do que Jesus, aquilo se tornou um ídolo na minha vida. E este era o problema. O problema era o coração de Paulo, o problema é o coração daqueles mestres judaizantes que valoravam estas coisas acima do próprio Deus. Ter um bom nascimento, ter privilégios, ter uma boa estirpe, ter uma boa educação religiosa, estas coisas são boas, mas quando elas estão abaixo da sublimidade de Cristo, Paulo então nos mostra que todas aquelas coisas que ele tinha comparadas a conhecer Jesus, elas não significavam nada diante de Jesus. Porque nenhuma coisa terrena pode ser comparada a Jesus. Nenhuma coisa terrena resolve os nossos problemas. Nenhuma coisa terrena preenche de fato os nossos corações, os quais Deus colocou a eternidade, somente Ele pode preencher e ser adequado às nossas necessidades e anseios do profundo da alma. Então Paulo mostra, tudo isso é perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E a questão é, que conhecimento de Cristo Paulo está falando aqui no texto? Porque, queridos irmãos, Paulo, antes de ser salvo, ele de fato tinha certo conhecimento de Jesus. Como um profundo conhecedor da lei, ele tinha consciência do Messias, dos textos que falavam sobre o Messias,
daquilo que ele deveria ser, daquilo que ele deveria fazer. Então ele tinha um certo conhecimento que não era experiencial, mas um conhecimento teórico de Jesus. Além disso, como nós sabemos que Paulo foi um dos carrascos de Estevão, e Estevão fez um lindo sermão no templo mostrando que Cristo é maior do que todas aquelas coisas do Antigo Testamento, ali ele ouviu também sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, quando Paulo perseguiu cristãos para matá-los e fazendo-os negar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e até blasfemar, ele ouviu sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas veja que este conhecimento que Paulo tinha antes, ou seja, anterior à sua salvação, não é o conhecimento que ele está falando aqui. O conhecimento que ele está falando aqui é aquilo que nós chamamos de conhecimento experimental, experiencial. É quando Cristo deixa de ser uma ideia, deixa de ser um monte de histórias e fatos, e nós experimentamos Jesus, nós provamos Jesus, nós nos relacionamos com Jesus. Jesus falou sobre isso em João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Ele está falando desse conhecimento que sim, tem fatos, sim, tem muitas coisas envolvidas, mas que é um conhecimento em que se experimenta, em que se vivencia Cristo como uma realidade palpável aos nossos corações, à fé. E este é um dos grandes males da igreja dos nossos dias. Conhecemos Cristo através dos fatos, mas experimentamos pouco Cristo nos nossos corações e vida. Seja sincero, quando você acordar amanhã, você vai acordar pensando em Jesus? Quando você tomar o seu café da manhã, ao invés de pensar nos seus negócios, no seu trabalho, você vai estar pensando: quão bom seria tomar esse café da manhã com Jesus? Você vai correr as horas do dia pensando: qual é o próximo momento de eu me encontrar com Jesus pela palavra e pela oração? Veja, nós não experimentamos Jesus como de fato deveríamos fazer. Nós não amamos Jesus com um coração ardente, como deveria ser. Quando você está ouvindo essa palavra aqui, o seu coração queima, como os discípulos em Emaús que ouviram sobre Jesus e ouviram Jesus pregando sobre ele através da palavra do Senhor, e o coração ardia. É esse conhecimento que Paulo está falando. É quando Cristo deixa de ser uma ideia e ele é uma pessoa em que nós amamos, em que nós nos agarramos, em que nós queremos comunhão. Sabe aquela coisa de namorado que fica contando segundos para encontrar? Quero estar com ele, quero estar com ela. É esse conhecimento que Paulo diz. O conhecimento de viver Jesus. Um relacionamento verdadeiro com o Mestre, em que nós nos deleitamos na sua presença, em que nós nos entregamos a Ele de corpo, alma, com todo o nosso ser. É esse conhecimento que ele fala que é sublime, que nada nesse mundo se compara. Somos muito festeiros, gostamos do Fausto, e essas coisas são boas, mas elas não se comparam a Jesus. Ele diz: eu quero me relacionar com Jesus, não como aquele nazareno que eu conhecia e eu perseguia e eu queria destruir, mas agora como meu Senhor, meu Salvador, com o Rei do Universo, que está sentado lá no céu, que é sublime, que é acima de todas as coisas. Eu quero esse Jesus. Por isso todas as outras coisas são refúgio. E veja que ele demonstra esse sentimento dizendo: ele é o meu Senhor. Jesus Cristo, o meu Senhor.
Ele não é o meu mestre. Ele não é o meu amiguinho. Ele é o meu Senhor. Isso significa o quê? Que Paulo experimentava Cristo como aquele que governa a sua vida, como aquele que todas as suas ações estão direcionadas por Cristo, pela sua palavra, pela maneira de viver de Cristo. Ele é o meu Senhor. Ou seja, quem manda na minha vida não sou eu, é o meu Senhor Jesus Cristo. E este ensinamento interessante era o ensinamento principal da lei quando ela foi dada. Por exemplo, no prefácio dos 10 mandamentos, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus que tirei vocês da terra do Egito. E ali ele está nos ensinando que ele é o nosso Deus, ele é o nosso Redentor e ele é o nosso Senhor. E por causa disso eu mando, não terás outros deuses diante de mim. É esse tipo de relacionamento, é esse tipo de senhorio em que ele determina como vivemos, o que fazemos, como proceder na nossa vida. Paulo então entendeu que ele deveria se relacionar com Cristo na sua obediência, tendo Cristo como seu Senhor. Ele não mandava no seu nariz mais. Agora Jesus ordena a minha vida. Essa é a experiência que eu quero ter com Jesus a cada dia, a cada momento. É isso que Paulo está falando. Por isso ele diz: todas as outras coisas eu considero como refúgio para ter esse Senhor Jesus. É interessante que essa palavra refúgio aqui significava algo que deveria ser dado aos cães. E veja que Paulo está aqui sendo irônico, porque lá no verso 2, ao falar dos falsos mestres, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus pastores ou obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está fazendo uma ironia, como se diz assim: os falsos mestres, eles querem se agarrar às coisas terrenas que eu já falei que eu não quero? Tudo bem, eu jogo a eles, eles são os cães, que eles tenham esse lixo que eles querem. Eu não quero isso. Eu quero que o meu Senhor seja experienciado, vivido por mim, seja o centro da minha vida. Os cães podem ficar com o que é deles. Então, eu prefiro perder todas as outras coisas a ter o meu Senhor Jesus. Por isso ele usa agora, mais uma vez, uma linguagem interessante, falando sobre lançar aos cães, mas ganhar a Cristo. Meus irmãos, como nós poderíamos ganhar Cristo? É impossível ganhar Jesus, conquistar Jesus. Mas que tipo de linguagem ele está usando aqui? Paulo faz aqui uma alusão às questões náuticas. Ele está aqui usando um termo náutico, e para que você entenda o que é bem ganhar a Cristo aqui, imagine que você é um navegador e você está num navio lotado de grãos. E você se depara então com uma tempestade horrenda. E os grãos impedem o navio de navegar naquele mar tempestuoso, cheio de tormentas. E você precisa navegar bem, precisa direcionar bem o navio, mas os grãos são um grande empecilho. Então o que você faz? Joga os grãos fora para ganhar a vida, para salvar a vida. A ideia de Paulo aqui é essa, ou seja, tudo aquilo que esses cães, eles se importam, tudo aquilo que eles dão valor, eu jogo fora para que eu tenha Jesus. E por que isso? Porque, meus irmãos, o próprio Cristo nos ensinou, é impossível viver para dois senhores. Se Jesus não é o Senhor de fato da nossa vida, outra coisa o é. E desta maneira nós não temos Cristo. Eu quero ganhar Cristo, é isso que ele diz.
O verso 9, então, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Paulo, além de ter Cristo se relacionando com ele agora chega ao ponto em que ele vai desafiar aquelas pessoas quanto à sua ideia de justiça. Eles queriam ter justiça própria, eles queriam ter coisas que eles faziam para estar bem com Deus. E aí Paulo diz: eu não sou assim. Eu quero ser achado em Jesus. E este verbo aqui era um verbo jurídico da época. E a ideia dele é: eu quero estar com Cristo como meu advogado de defesa. É como se aqui Cristo fosse um grande guarda-chuva, o qual Paulo iria se abrigar para que no momento do juízo vindouro, da ira de Deus caindo sobre os pecadores, ele estivesse protegido. Pelo quê? Por tudo aquilo que ele era e que ele fazia? Não, porque essas coisas não dão proteção nenhuma diante de Deus. Mas ser achado em Cristo. Eu quero que Cristo seja o meu defensor no dia do juízo. Porque certamente, se Cristo não é o nosso defensor no dia do juízo, qualquer coisa que façamos, tenhamos, nada vai nos livrar da ira do Senhor. Nada pode impedir que a ira de Deus nos consuma por causa dos nossos pecados. Então Paulo aqui quer ser encontrado em Jesus, porque ele sabe que seus pecados só podem ser cobertos, que a ira de Deus só pode ser aplacada por conta de Jesus Cristo. E ele então tira de nós todo o orgulho, autossuficiência e uma religiosidade que se firma em si mesma. Paulo está mostrando para nós aqui: não importa se você nasceu presbiteriano, viveu presbiteriano, mas se você nunca teve Cristo como a sua justiça, no dia do juízo, isso só vai lhe servir para lhe trazer mais juízo. Nós precisamos ser encontrados em Cristo. Por isso que os crentes verdadeiros, eles almejam Cristo, eles experimentam Cristo como aquele que é o seu perdão, como aquele que é a âncora da sua alma, como aquele que de fato nós lemos aqui em Jeremias, é o Senhor, justiça nossa. Por isso ele diz ser encontrado nele, não tendo justiça própria. E quando Paulo nos mostra isso, ele vai mostrar que toda justiça própria, que eu vou explicar bem, é uma loucura. Em primeiro lugar, por que toda justiça própria é uma loucura? Porque quando Adão pecou e o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens e todos pecaram, nenhum ser humano nasce justo. O único foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todos nós nascemos injustos, pecadores, miseráveis, pessoas mortas em delitos e pecados. Então não existe nenhum ser humano que tenha justiça inerente, que venha dele mesmo. Em segundo lugar, ele diz justiça que procede de lei. Paulo está mostrando que além de nós não termos uma justiça inerente, nós não temos uma justiça que vem da lei de Deus. Por quê? Porque todos nós sabemos muito bem que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus de maneira plena, adequada. Essa foi uma das pregações de Jesus em relação aos circunstâncias dos seus dias. Por isso Jesus usou às vezes imagens muito vívidas com relação ao pecado. Por exemplo, a título de ilustração dessas duas coisas, o jovem rico disse para ele: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a salvação? Jesus, logo que o recebeu, disse: por que você está me chamando de bom? Já mostrou. Bom é só um, que é Deus. Ou seja, jovem rico, você se acha bom, mas você não é. Em segundo lugar, ele mostrou o pecado com requintes de detalhes para mostrar que nós não conseguimos cumprir a lei. Por
Por isso Jesus disse que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou com ela. Todo aquele que xingou o seu irmão com um desejo impuro no coração, já o matou. Mostrando para nós o quê? A lei é impossível de ser vivida por nós em sua cabalidade, de maneira que nós tenhamos justiça que procede dela. Foi isso que nós lemos na nossa liturgia, Paulo dizendo, ora, o que a lei diz, e diz para aqueles que vivem debaixo da lei, diz para que se cale toda a boca, ou seja, cala a boca, para de falar que você tem justiça, para de falar que você obedece, e todos se tornem culpáveis perante Deus, visto que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. E ele então nos mostra o que a lei nos ensina: o nosso pecado. A lei aponta para o nosso pecado. Por isso que a única justiça que podemos ter é a que ele diz em seguida, senão a justiça mediante a fé. Não existe justiça própria para o ser humano. Não existe nada que o ser humano possa fazer para ter uma verdadeira justiça que procede da lei. Mas existe sim uma forma do ser humano ser visto como justo diante de Deus. A justiça que vem da fé. Por quê? Essa justiça, ele diz, procede de Deus. E ao falar que essa justiça que vem da fé procede de Deus, Paulo está agora fazendo o contraste entre os seres humanos pecadores e o Deus que ele quer apresentar para nós como nosso Salvador. Deus, sim, tem justiça inerente. Deus é justo. Deus não tem nenhum tipo de procedimento equivocado. Ele julga as nações com equidade. Deus é justo para com todos. Deus é justiça em si. Por isso a justiça baseada na fé procede de Deus, porque Deus é justo em si mesmo. Em segundo lugar, essa justiça procede de Deus, porque Deus garantiu a sua justiça, como nós lemos aqui hoje em Romanos, punindo os nossos pecados em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não entendemos essa mensagem na Bíblia. Não existia nenhuma outra forma de Deus lhe salvar, a não ser punindo os seus pecados em Jesus. E eu quero ilustrar isso de maneira muito simples. Imagine que uma pessoa entre na sua casa, lhe amarre, saqueie a sua casa e, não satisfeito, lhe espanque, mas lhe deixe quase à beira da morte. Então esse infeliz, que não é a vítima, né, é pego. E um dia você vai diante do juiz. E o juiz olha para ele e fala assim, muito bem, fulano de tal, saqueou, roubou, espancou, quase matou, tudo tranquilo, pode ir embora. Você consideraria esse juiz justo? Então, como nós poderíamos considerar Deus justo se para nos salvar ele não punisse pecados? Então é uma justiça que procede de Deus porque ele, sim, teve que punir os nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz que para ser o justo, Deus tinha que de fato fazer justiça. Só que tem um detalhe, se ele fizesse justiça em mim e você, nós não teríamos qualquer possibilidade de salvação, porque seria a ira dele caindo sobre nós. E ninguém poderia resistir isso. Ninguém poderia escapar dessa ira de Deus. Em terceiro lugar, é uma justiça que procede de Deus, porque lá na eternidade passada, Deus orquestrou esse plano, Deus engendrou esse plano em que o ser humano pecador seria resgatado do seu pecado por meio da propiciação do sangue de Jesus Cristo. Então é uma justiça que procede de Deus, porque Deus é o autor dessa justiça, Deus é o planejador dessa justiça. Deus, então, lá na eternidade, pensou nesse plano brilhante de salvar pecadores, dando seu próprio filho para morrer por esses pecadores e fazer então com que a sua justiça pudesse encontrar com a paz, se beijar
e nos dar a salvação. A justiça que procede de Deus. E a questão é, como eu recebo essa justiça? Por isso que ele diz, é a justiça mediante a fé em Cristo. E veja, sempre que Paulo vai falar da nossa justificação diante de Deus, ele usa essa expressão, mediante a fé. Por que Paulo usa essa expressão? Porque a causa da sua justiça não é a sua fé. A causa da sua justiça é essa justiça que eu acabei de explanar, de Deus. A fé é o instrumento que Deus usa para que você se aproprie da justiça de Cristo. Por isso é mediante a fé. Não é a causa, é o meio. E ao falar que é o meio, Paulo aqui, meus irmãos, de certa maneira ele nos dá um tapa de luvas. Por quê? Olha para a sua fé ao longo dos anos. Quantos altos e baixos. Quanta fraqueza da sua fé. E pense bem, o que você fez para obter a sua fé? Absolutamente nada. Como Paulo escreveu aos Efésios, a fé é um dom de Deus. Você não pode gerar fé em você. Você não pode gerar fé em ninguém. É um dom, um presente. E é um presente para que a sublimidade não seja da fé, mas da justiça de Cristo. Por isso que a minha fé, a sua fé, é esse instrumento fraco. É esse instrumento volúvel, sujeito às nossas imperfeições por causa do pecado, para que toda a glória seja de Deus e da sua justiça em Cristo Jesus. Daí Paulo dizer, no texto que nós lemos, onde, pois, a jactância? Sabe o que é jactância? Não é o doce da jaca, viu, meu irmão? Jactância é orgulho. Onde está o nosso orgulho diante da salvação que vem de Deus? Não existe. Porque tudo Deus fez e todas as condições Ele mesmo preenche. Por isso que ela é a justiça que é baseada na fé. No verso 10, então, Paulo nos mostra que este conhecimento experiencial que está ligado à nossa fé, que vem de Deus e que então se apropria da justiça, ele deve ser, então, agora, exponencialmente crescido. Por isso ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Veja que mais uma vez ele usa essa ideia de conhecer. Mas a ideia aqui agora é o seguinte, já que eu estou justificado, o que eu devo fazer com isso? Eu paro por aqui? Está tudo bem, eu não preciso de fazer mais nada, afinal já sou salvo em Jesus Cristo. Não, Paulo aqui está mostrando que o desejo do verdadeiro cristão deveria ser, a partir daquele momento inicial que nós cremos, somos justificados, santificados, adotados, a partir disso, crescer na fé, crescer no conhecimento de Jesus, ter mais de Cristo na nossa vida. Isso é interessante. Por quê? Porque a graça pode ser aumentada, porque Cristo pode abundar ainda mais na nossa vida. E é isso que Paulo deseja aqui. Ou seja, eu não quero apenas, com todas as aspas possíveis, ser salvo. Eu quero mais. Eu quero conhecer Jesus melhor. Eu quero me conformar ainda mais com Jesus. É como um casamento. Quando nós nos casamos, conhecemos pouco a pessoa com quem nos casamos. Mas depois de 10, 20, 30 anos, um olhar significa muito. Uma pequena fala significa muito. Nós nos conhecemos, os cônjuges vão aprendendo um com o outro, se relacionar melhor, mais profundamente. E é assim que ele está descrevendo o relacionamento com Cristo aqui. Ou seja, eu quero que esse conhecimento de Cristo ainda cresça mais e mais.
Eu quero ter mais de Jesus, eu quero conhecer mais de Jesus. E, não só isso, o poder da ressurreição de Jesus. Esse poder da ressurreição de Jesus é o próprio poder que Cristo exerceu na sua ressurreição. Mas é o poder de Cristo que ele usou para curar pessoas. O poder de Cristo que ele usa para nos tirar da morte para a vida. O poder de Cristo de sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder. Paulo quer conhecer mais o poder de Jesus. Um poder transformador, um poder santificador. Veja, não é o poder das igrejas dos nossos dias que não tem uma base reformada, um poder de escambo, um poder para nos fazer felizes no aqui e agora. Não, é um poder que transforma, que santifica, que nos faz perseverar, mesmo com essa fé titubeante, pequena. O poder que nos levará à ressurreição final. Paulo está dizendo, eu quero conhecer mais do poder de Jesus na minha vida. Eu lhe pergunto, você quer mais desse poder na sua vida? E eu não estou te falando para curar você. Eu não estou falando para lhe enriquecer. Eu estou lhe falando de um poder que transforma o seu coração, porque só esse poder pode transformar o seu coração. Um poder que lhe faz parecido com Jesus. E veja que este era o desejo de Paulo, porque ele deseja esse poder para provar algumas coisas, que sim o farão conhecer mais Jesus. A primeira coisa, a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo quer participar dos sofrimentos de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado ao expor isso. E veja, nós às vezes não entendemos sobre os diferentes sofrimentos de Jesus que são expostos nas Escrituras. E às vezes até cantemos algo de maneira equivocada. Por exemplo, alguns anos atrás, uma música evangélica fez muito sucesso, dizia assim, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar. Já cantou? Cantou errado. Porque qual é o sofrimento de Jesus na cruz? É o sofrimento vicário, substitutivo. É o sofrimento debaixo da ira de Deus. Você pode participar disso? Não, Jesus morreu para que você não participe disso. Se você participasse, você estaria no inferno para todo sempre. Então, quando Paulo diz aqui que ele quer participar dos sofrimentos de Cristo, ele não está falando dos sofrimentos da cruz de Cristo, que são sofrimentos salvíficos, sofrimentos em que ele expia o nosso pecado, em que ele tapa o nosso pecado, em que ele quita a nossa dívida. Ele está falando de outro tipo de sofrimento. Que outro tipo de sofrimento? O sofrimento de Cristo que ele passou na sua vida ministerial, de pregação, de conviver com seres humanos pecadores. Ou seja, sofrimentos que são típicos de todo verdadeiro crente no Senhor. Sofrimentos tais como os profetas do passado passaram por eles, ao pregar e serem rejeitados, ao serem tidos como loucos, fanáticos e coisas desse tipo. É este sofrimento que Paulo está falando, que ele queria participar deste sofrimento. Ou seja, ele queria se conformar tanto a Jesus, que ele sofreria como Jesus, como um pregador, como um crente, como alguém que quer viver a piedade, quanto todos os outros não querem ser piedosos. Sofrimento que Paulo ilustrou em outro lugar, dizendo, todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. É esse sofrimento que ele está dizendo. Que é um sofrimento, que ele diz aí, conformando-me à morte de Cristo. O que significa isso?
Lá em Colossenses 1:24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo queria sofrer pela igreja, ele queria sofrer pelo evangelho, sofrer pela noiva de Cristo, ele queria dedicar a sua vida de tal maneira que a sua vida, como a de Cristo, fosse devotada à igreja, ao evangelho, ao reino de Deus. É este sofrimento. Além desta confirmação aqui na morte, ele está falando de outro tipo de sofrimento aqui. O sofrimento de morrer para o pecado. O sofrimento de obedecer a Deus. É interessante que o autor da Epístola aos Hebreus, ele diz algo que, assim, me impressiona muito. Ele diz que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer debaixo de sofrimento. É esse sofrimento que ele está falando, um sofrimento piedoso, um sofrimento que nos mata para o pecado, um sofrimento que nos leva a obedecer a palavra, a justiça de Deus. É morrer para o pecado e ser servo, escravo da justiça de Deus, da palavra de Deus. É esse sofrimento que ele quer. É assim que ele quer ser parecido com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você consideraria isso um grande privilégio? A Bíblia diz que sim. Por meio de Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que se nós vamos ser glorificados com Cristo, nós também devemos sofrer com Cristo. E este é um dos grandes privilégios, uma das grandes heranças que nós recebemos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois disso eu pergunto, você quer ser parecido com Jesus? E para fechar o nosso texto, Paulo diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo aqui não está falando, queridos irmãos, da ressurreição que todos os verdadeiros crentes já receberam. Todos nós que somos verdadeiros crentes, nós já ressuscitamos espiritualmente dizendo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida. Mas Paulo aqui está olhando para o futuro. Paulo está olhando para a concretização das coisas. Ele quer nos tirar do presente e levar para o futuro, no dia da volta de Cristo, em que todos haverão de ressuscitar, mas os crentes ressuscitarão com corpos gloriosos, com as suas almas aperfeiçoadas para viver com Cristo para todos sempre. Então, mais uma vez, o que Paulo deseja aqui? Jesus. Ele deseja estar para sempre com Jesus. Porque, meus irmãos, eu disse do nosso viver com Cristo, do experimentar Cristo. Mas veja, você e eu, nós sabemos que isto hoje tem grandes empecilhos, como, por exemplo, o nosso pecado. Há momentos, mesmo para os crentes experimentados, que querer estar com Cristo é algo dolorido, que a alegria da salvação é perdida. Ou seja, viver com Cristo hoje não é perfeito. Há muitos empecilhos. Então, ao focar a mente na ressurreição, ele está pensando naquele momento em que estes empecilhos cairão, em que em novos céus e nova terra, que sim, o Senhor Jesus já está providenciando isso, e de certa forma já o fez, aquele momento do dia eterno, nós estaremos com Ele em perfeição, o nosso amor por Ele vai ser perfeito, a nossa obediência para com Ele será perfeita, o nosso desejo por Ele, sim, vai ser perfeito, a nossa capacidade de entender que não há nada melhor do que Cristo vai ser perfeito.
em que o nosso relacionamento não vai passar mais por esses altos e baixos do corpo dessa morte. Então Paulo está lançando os nossos olhos para esse momento de esperança em que nós deveríamos focar nele. É interessante que ele fecha este capítulo 3 dizendo isso. Nossa pátria está onde? Nos céus. O que a gente aguarda? Jesus. O que nós vamos ter? Um corpo igual ao dele. E ele tem poder para fazer isso. Ele está lançando aqui base do final deste capítulo em que ele vai chegar a esse clímax da argumentação dele dizendo: é isso. Vocês precisam viver o aqui e agora com a perspectiva da eternidade, do futuro, em que nós vamos conhecer Jesus de maneira muito mais sublime, em que nós vamos ter Cristo de maneira mais sublime, em que nós sim seremos achados debaixo do guarda-chuva de Jesus, da sua justiça. Sim, que nós não seremos condenados com essas pessoas. Sim, que nós teremos, queridos, a completa ciência de que todo o resto não se compara ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diante disso, então, já que eu e você, nós não somos Paulo e não somos os filipenses, como viver esse texto ainda hoje? Sem dúvida nenhuma, Paulo ganhou muito mais do que perdeu. Ele perdeu seus privilégios de berço. Ele perdeu ser um jovem brilhante em meio dos fariseus. Ele perdeu uma carreira proeminente. Mas ele ganhou Jesus e a salvação que vem em Jesus Cristo. Paulo ganhou muito mais. Não pense como os cristãos mundanos dos nossos dias, que ao perderem coisas materiais se entristecem, mas não se entristecem por perderem as coisas espirituais. E aqui eu quero testar o seu coração. O que lhe daria mais tristeza hoje? Perder 10 mil reais ou perder um culto? Você sabe onde está o seu coração agora? Que ele não esteja lá, que ele esteja com Cristo. Por quê? Coisas materiais, você pode perdê-las todas. E você não é capaz de segurá-las. Você pode ter 1 trilhão no banco. Se alguém lhe der um tiro, o que valeu isso? Você não pode manter essas coisas. Então considere tudo isso como perda. Para ter um relacionamento vívido, verdadeiro e salvífico com Jesus Cristo. Isso importa. Em segundo lugar, quando você está comendo uma comida deliciosa, lhe dá vontade de comer mais, não é mesmo? E às vezes até pecamos, não é? Mas você sente isso com Jesus? Quando você está lendo a Bíblia, a sua vontade é não parar? Quando você está orando e você precisa de parar porque você tem outras coisas para fazer, você tinha vontade de continuar? Se não, nós devemos pedir a Deus que estas coisas existam no nosso coração. Que elas sejam as mais importantes no nosso coração. Conhecer Jesus. Experimentar Jesus. Por isso, em terceiro lugar, o que nós devemos desejar para a nossa igreja, que completa mais um ano de existência? O que nós devemos desejar para a nossa vida? Mais de Cristo. É isso que importa.
Sem Jesus, nem o céu importa. Um puritano disse certa vez que o céu sem Jesus não seria nada. É interessante que os crentes eles ficam assim: eu quero ir para o céu. Meu irmão, eu quero encontrar Jesus. O céu não é nada. O importante mesmo é Jesus. Jesus é quem criou a realidade celeste. Jesus é o que é o mais importante na realidade celeste. É isso que a gente tem que querer. Jesus. Mais de Jesus na nossa igreja, mais de Jesus na nossa família, mais de Jesus nas nossas vidas. Quarto lugar. Deus mudou você? Então, considere toda a sua religiosidade passada, todas as suas obras passadas e as presentes, como nada diante da justiça que vem de Cristo. Isto é, eu estou chamando você e eu hoje para nós não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos única e exclusivamente em Jesus. A verdadeira fé é depositada somente em Jesus. A verdadeira fé, queridos irmãos, como diziam os puritanos, tem duas mãos. Com uma nós tiramos toda a roupa da justiça própria e com a outra nós nos vestimos da justiça de Cristo. Você já se vestiu da justiça de Cristo ou você ainda continua confiando em alguma coisa que você faz? Quinto lugar, Deus nos justifica então somente em Jesus. E Ele faz isso para que nós tenhamos paz com Ele. Nós buscamos paz em tantas coisas, mas a verdadeira paz é ser justificado pelo nosso Senhor e Salvador. Por isso Paulo, ao escrever aos Romanos, disse que nós temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, quando então nós somos justificados. Essa é a verdadeira paz. O mundo não pode dar essa paz. Nada pode nos dar essa paz. A verdadeira paz está em Cristo. Paz que flui do tribunal de Deus para o nosso coração. Você tem essa paz? Se não, o que está lhe impedindo de agarrar-se única e exclusivamente em Cristo e sua justiça, para que você tenha paz verdadeira? Sexto lugar, a paz que vem de Cristo no nosso coração, ela pode sofrer alterações e variações. Como eu disse, a vida aqui não é perfeita. E se você precisa dessa paz, o que você deve fazer? O Santo Apóstolo disse: se nós estamos ansiosos, nós devemos orar, porque a paz de Cristo guardará a nossa mente e o nosso coração. Tem lhe faltado essa paz? Então tem lhe faltado uma vida de oração. Você já sabe por que você não sente paz. Ora pouco. Peça a Deus que você ore mais, para que você tenha mais dessa paz no coração. A paz do perdão nunca vai ser perdida, mas é importante viver com paz no coração. Você quer conhecer melhor a Jesus? Como eu posso conhecer mais Jesus? Nós temos alguns meios para isso. O primeiro deles, e mais excelente, é a pregação da palavra na adoração pública. Conhecer mais Jesus é ouvir a palavra que nós estamos ouvindo hoje aqui, guardá-la no coração e então praticá-la. Por isso o culto é tão importante, a pregação é tão importante. Já dizia o salmista: ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Por que você conhece tão pouco assim de Jesus? Porque você não se importa de estar aqui.
Você não importa de ouvir a pregação. Você não se importa de ler sua Bíblia e meditar nela todos os dias. Mas para conhecer melhor Jesus, você precisa dessas coisas. Além disso, você precisa de ter uma vida de oração em que você fecha a sua porta e lá, em secreto, você vai ter comunhão com Deus Trino, o Pai ouvindo suas orações, o Filho intercedendo por você, o Espírito Santo agindo no seu coração e na sua vida. Então é preciso nós orarmos. É preciso participarmos dos sacramentos para termos mais de Cristo. Nós lemos sobre isso hoje. Não corporalmente, mas espiritualmente, mais de Jesus. E na nossa última aplicação, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, diz assim: se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofremos com Ele, também reinaremos com Ele. Devemos estar preparados para tudo isso. Em primeiro lugar, sofrer. O caminho para estar com Cristo na ressurreição, ao qual Paulo disse, é o caminho do sofrimento. Veja o caminho de Jesus para ser glorificado. Foi o caminho do sofrimento. Isso significa uma coisa, a lógica da palavra é: não existe glória sem sofrimento. Então, se você quer alcançar a ressurreição, primeira coisa, esteja preparado para sofrer com Jesus. Considere um privilégio sofrer por e com Jesus, para que então você reine e esteja para sempre com Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos desafiados por essa pregação e entendermos que há de mais importante em tudo isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a justiça que Ele nos dá. Vamos nos